vamos lá, gente. Sexo. Capítulo 94. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Fala do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu vou repetir a fala de Paulo, viu? Porque isso não só vale para sexo, não vale para tudo. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda. Bem, quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, ele se referia à alimentação que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento de atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas, na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas da paternidade na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. Quer dizer, o sexo é de Deus, o desregramento, como a gente sempre fala, é dos homens. O sexo fez o lar. O sexo criou o nome da mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade. Se liguem, se você é daquelas pessoas que ainda está grudado nas paixões do sexo, a fala de Emmanuel é forte, contundente, mas a gente precisa ver isso. Infelizmente, muita gente faz experimentações absurdas de animalidade. Emmanuel é bem taxativo, organizando para si mesmo provações cruéis. Quer dizer, a gente faz um mau uso do sexo e o retorno é certo. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando se espalhar a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto houver imundície no coração de quem analisa ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. É tenso. Gente, direto ao ponto. Emmanuel, sem rodeios, ele deixa muito claro. Sexo nunca foi, não é e nunca vai ser um problema para ninguém. Sexo é bênção, é tesouro sagrado. Né? A gente até brinquei outro dia, né? Você sabe que você está aqui por causa do fuque-fuque, vocês ficaram rindo, mas é verdade. Quer dizer, se não fosse energia sexual, ninguém tinha nascido. O problema é o abuso, para variar, né? Para variar, o que a gente faz, a gente, como espécie humana, a gente abusa de muita coisa. E aí, por causa do prazer do sexo, a gente se dá o direito de fazer coisas meio malucas, entendeu? Usa, manipula, mente para enganar as pessoas, para ter prazer sexual. Entra em paixões. Ontem eu falava, quem ouviu a pílula de ontem ouviu. O que é uma paixão? É um mau hábito que tira de você a paz e o equilíbrio. Então, a diferença quando você tem uma vida sexual saudável é que ela te traz paz, ela te traz harmonia, ela te traz alegria e não gera dependência. Olha que interessante isso. Você não tem dependência. Você pode amar a relação sexual, você fala, uau, que delícia, que gostoso, que bom. Você tem paz. É diferente. A pessoa que ela tem a paixão, ela pensa em sexo 24 horas por dia, entendeu? Ela fica tensa com a questão sexual. Ela olha para as pessoas do lado, ela vê pessoas peladas na frente dela o tempo todo, fica se imaginando transando com o povo o tempo todo. Bora falar português claro aqui, entendeu? Isso é perigoso. Em que sentido? Porque isso vai tonificando a tua mente do desejo e muitas vezes vai atrair... Gente, não tem para onde. Atrai obsessores. Claro, o que é obsessor? É um desencarnado que era ligado na área sexual aqui na Terra, desencarnou, continua perturbado e vai te procurar ou a me procurar, né, se eu for uma dessas pessoas que estiver ligado nessa energia desequilibradamente. Então, assim, essa questão do sexo ela é muito séria, por quê? Primeiro que o povo não fala muito dela, né?
A gente faz muita piada com a questão sexual, mas, gente, se sério. A gente tem que tomar cuidado, porque a liberdade sexual não pode ser uma libertinagem sexual. E aí, para variar, o que mais acontece, né? Essa mistureba danada. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Sim ou não? E aí, por causa disso, a gente vê hoje o apelo sexual em todos os níveis. Vou te dar um exemplo que eu acho um absurdo. Muita gente nem liga para isso. Olha as músicas, gente. Com todo respeito e liberdade ao gosto musical de cada um, pelo amor de Deus, tem músicas com gosto extremamente duvidoso. Músicas pornográficas, literalmente pornográficas. Antigamente se fazia menção indireta à prática sexual. Hoje tem alguns perfis de músicas, entendeu? E vocês sabem bem do que eu estou falando, que são pornográficas. Além do estímulo à violência, tem o estímulo à pornografia. Fala-se o nome, sabe, das coisas. Meu Deus, o que é isso? Peraí. É uma banalização. Isso não é liberdade de expressão, isso é banalização da expressão, é falta de bom senso. Nós temos que tomar cuidado com as liberdades. Virou libertinagem. Você acha que Jesus é alguém que vai ficar do lado de uma pessoa assim? Entendeu? Ou você, se você gosta disso. Então tem que se ligar, não adianta, tem que pensar nisso. Entende? Então você vê, por exemplo, a sexualização das crianças. Gente, cuidado, não sexualize. Tem gente que acha a coisa mais linda. Eu acho um absurdo isso. Acho a coisa mais linda. Criancinha, menina de 4, 5 anos, sabe, desce, brinca. Eu me lembro, teve uma época da boquinha da garrafa. Vocês se lembram disso? Acho que é o Tchan aí da Bahia e tal, fez muito sucesso. E não estou questionando o grupo, não. Não, as pessoas são adultas, eu estou falando dos adultos, cada um é responsável por si. Estou falando da questão das crianças. Era uma época que, porque eu sei que eu vi isso. Sabe, se chegava em posto de gasolina, as pessoas, né, muita gente, às vezes, em alguns postos de gasolina, e em família, minha festa de família, vamos descendo na boquinha da garrafa. Criança de 3, 4 anos botando uma garrafa, cara. Presta atenção, presta atenção. A menina rebolando e o pai e a mãe achando aquilo a coisa mais bonita do mundo. Obviamente a mãe com a metade da poupança para fora, entendeu? Em público, com o pai. Peraí. Para tudo. Eu que eu não sou puritano, não. Mas peraí, para tudo. Uma criança, 3, 4 anos. Aí essa criança com 10 anos está lá altamente sexualizada, sabe? Ela já quer namorar. Aí ela mesmo procura na escola alguém para transar. Aí depois vem o pai e a mãe de rogado, pedindo desesperadamente ajuda. Não sei o que aconteceu com meu filho. Como assim minha filha já transa? Como assim não sei o que? Tá grávida com 12 anos, 13 anos? Mas você não sabe? É claro, você ajudou, ué. Você estimulou a sensualização de uma maneira absurda. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Isso é apenas um pequeno exemplo. Você tem um monte. Agora eu vou te dizer mais. Imagina só se essa criança era um espírito com tendências sexuais exacerbadas. Porque se é um espírito que não tinha tendência sexual exacerbada, ele ainda se ajusta no meio do caminho. Porque a própria livre-arbítrio que vai se desenvolvendo com o tempo, a pessoa vai tomando consciência de si, ela não se sente confortável com algumas coisas. Então ele fala, não, peraí, isso é ridículo demais, algumas coisas, não vou ficar me expondo. Agora tem pessoas que têm um desajuste sexual, entendeu? Já está na memória do perispírito, o sujeito reencarna, está com ele. Aí você reencarna e de repente num ambiente em que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seja lá quem for, estimula aquilo que te fez cair na última existência. Cair na última existência. Aí a pessoa cai de novo. Esse pai e essa mãe respondem perante a lei divina. Porque são corresponsáveis pelo exemplo que não deram. Por quê? Porque sustentavam seus maus hábitos. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando da música, não, tô falando de hábitos. Então tem gente que não tem bom senso. Literalmente não tem bom senso. Tem gente que enche a cara, pega filho, leva pra boteco. Aí vê lá os homens, né, todo mundo olhando as meninas. Sabe, não tem noção das coisas. Sabe, sensualiza-se demais. Homens que não valorizam as mulheres, né, tratam como objeto, e muita mulher se permite tratar como objeto, vamos deixar isso claro, que isso é verdade. Né? Não é a regra, mas tem muitas mulheres que veem homens como objetos também, principalmente os homens bons. Então, assim, tem que parar com isso, gente. Nós somos espíritos em evolução. Independente se você está reencarnado no corpo de homem ou de mulher, você é um espírito em evolução. O sexo ele é divino, ele é sagrado, ele é um instrumento de troca de energias compensatórias maravilhoso. É o que Emmanuel fala. Essa troca, quando você pode tê-la com responsabilidade, te ajuda para a vida, te eleva, é uma bênção. Mas a gente banaliza, complicou. Quantas pessoas não aguentam passar um dia sem ver um filme pornográfico? Eu não sei se foi aqui, eu comentei com vocês, eu fui num curso. Quando a gente vai pesquisar os principais sites hoje acessados no Brasil, né, por incrível que pareça, nós temos, obviamente, o Google é o primeiro lugar, né, porque a gente sempre vai no Google para acessar o outro site. Então, o site do Google é o primeiro. Aí você tem, na sequência, me falha a memória, o Facebook. Aí você tem, no caso do Brasil, Globo.com,
estava ganhando um pouquinho do UOL, né? E o quinto, um determinado site de vídeo pornográfico. Na verdade, tem 2, acho que, de vídeo pornográfico. Obviamente, ninguém está falando por aí, não. Eu fico acessando, sabe? Porque esse é o tipo de coisa que a pessoa faz na surdina. De novo, não estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Eu quero deixar isso bem claro. Todas as vezes que eu falo de temas polêmicos aqui, nas pílulas faço essa questão, porque tem muito religioso que faz questão de julgar. A pessoa fala, eu não falo com julgamento mesmo, eu sou um ser humano também. Então, sem nenhum efeito pejorativo, quem sou eu para julgar quem quer que seja? Nós estamos refletindo juntos. Entende? Se Emmanuel trouxe isso para nós temos que refletir. A energia sexual é sagrada. Então, por mais que a gente tenha tendências, paixões, a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque senão você se torna escravo de uma coisa que você tem que se libertar. Você entende? E vamos de novo, gente. Qualquer um de nós, você, qualquer um de nós, pode ter momentos de fraqueza. Qualquer um de nós. A gente é gente, né? Nós somos reencarnados no corpo humano. Você pode estar em momento de fraqueza, de fragilidade. Mas você já pensou quantas pessoas, por causa de um momento de fragilidade, sai e trai o marido? Porque o casamento tá ruim, trai a esposa. Aí depois arrebenta com tudo. Porque você trai uma vez, você se acostuma, trai 2, trai 3, daqui a pouco você já é um traidor profissional. Aí troca o marido, troca a esposa e continua traindo. Por quê? Porque você se acostumou. Aí você está ferrando outros casais, prejudicando outras famílias, em busca de um prazer, de um orgasmo de 14, 15 segundos. Por quê? Porque tem um buraco na sua alma que não foi preenchido. Vai fazer terapia. Ao invés de sair por aí transando com o corpo, vai fazer terapia. Vai fazer evangelho lá. Vai fazer trabalho social, vai ajudar a dar comida para o povo que mora na rua, vai cuidar de criança sem pai nem mãe, vai aplicar passe num centro, vai ajudar seu padre, seu pastor na paróquia, entendeu? Vai fazer alguma coisa útil que canalize essa energia, né, da energia sexual em desequilíbrio, para você voltar a se equilibrar. Porque, novamente, a prática sexual com responsabilidade é uma benção, é uma benção. Mas irresponsavelmente, gente, é um tiro nos 2 pés. Porque a lei divina é implacável. Plantou, colheu. Não tem jeitinho na lei divina. Plantou, colheu. Né? Fez a coisa certa, colheu. Fez a coisa errada, colheu. Então, tem que tomar cuidado. E é engraçado, porque quando as pessoas leem essas coisas, tem muita gente que acha que os espíritos estão falando do desejo. Esquece desejo, gente. Ninguém está preocupado com o teu desejo. Né? A pessoa está preocupada com toque. Eu vejo o povo preocupado em me masturbar, porque eu me toquei, porque eu não sei o quê. Meu filho, você acha que o mundo espiritual está preocupado com isso? O mundo espiritual está preocupado com qualquer excesso. Se você se masturba em excesso, isso é um problema. Qualquer excesso. Comeu em excesso. Você, sei lá, brigou em qualquer excesso. Qualquer coisa que te dê prazer, mas é excesso, é paixão. Entende? A pessoa está lá às vezes preocupada, mas quer dizer que eu não posso ter tesão? Mas peraí. Deus não é cruel a esse ponto de ficar brincando com as pessoas. Não, não vou criar humanidade, vou botar desejo sexual nesse povo aí da terra, que eu quero ver eles se ferrarem. Lógico que não, criatura. É claro que o problema não é o seu corpo. Você ter desejo, o problema não é esse. O problema é o que eu faço com o meu desejo. Você entende? O problema é o que eu faço com o meu desejo, que você faz com o seu. Qual é a direção que você está dando a isso? Se você pode dar uma direção saudável, lúcida, você pode respeitar os seus desejos, atendê-los na medida do necessário, sem que isso se torne uma paixão. Ou então, você pode se tornar uma pessoa completamente hipócrita e um dia isso explode. Aí, o que acontece? Faz uma besteira, entra numa roubada, aceita relacionamento abusivo, entendeu? Porque está com tanto tesão que não raciocina. Virou desequilíbrio. Aí pronto, você é usado, usa o outro. Aí daqui a pouco acorda, se sente cheio de culpa. Aí vem aquela energia negativa, um monte de obsessor é um rolo para poder cuidar. Aí depois, pronto, a pessoa fez uma vez, fica na memória. A tendência é fazer a segunda, depois a terceira. Pronto, virou hábito. Péssimo hábito. Entendeu? Então, assim, de novo, o desejo é uma bênção, desde que seja santificado. É que nem comer. Eu, por exemplo, estou aqui no Evangelho. Eu daqui a pouco vou sair daqui e vou almoçar. Meu corpo tem desejo, eu quero comer. Que beleza. Isso é ruim? Não, é. Eu me alimento de uma maneira saudável, eu fico bem. Agora, vou lá e eu me empanturrar, entendeu? Vou passar mal. Aí é ruim, né? Mas é a culpa da comida? Claro que não. Entendeu a ideia? Dinheiro. Dinheiro é lindo, maravilhoso. Vocês ainda têm problema com dinheiro, eu fico muito triste e que pena por você. E não entendeu isso até agora. Dinheiro é uma bênção, dinheiro é energia, como o corpo humano é energia. Entende? Que bom poder ter dinheiro e compartilhar com as pessoas que não têm.
Que bom poder ter dinheiro, gerar emprego. Que bom poder ter dinheiro e poder fazer, por exemplo, o que eu faço do evangelho, entendeu? Isso aqui, isso é gratuito. Que bom poder pagar a conta de água, de luz, de telefone. Dinheiro fala nesse sentido, né? Olha que legal, você tem dinheiro, você pagou sua conta de telefone, sua internet, você não está me assistindo? Você não tem um celular aí que você está assistindo? Você pode ter uma situação financeira difícil, mas sem dinheiro isso não seria possível, concorda? Seu filho está doente, vai dizer que é ruim você poder ir na farmácia e comprar o remedinho, porque você tem um cartão de crédito, não é? Você vai lá no supermercado, faz sua compra de mês, vai dizer que isso é ruim. Você vai ser hipócrita de falar que o dinheiro é ruim. Claro que não. Agora, se a pessoa para ganhar dinheiro pisa nos outros, se a pessoa para poder ganhar dinheiro engana, se a pessoa para ganhar dinheiro é corrupta, se a pessoa para ganhar dinheiro ela se perde, o problema não é o dinheiro, é a pessoa. É a mesma coisa, é a comida, é o sexo e por aí afora. E por aí afora. Né? Então, é muito importante entender isso. Legal? Muito importante entender isso. E assim, gente, essa questão é muito profunda, né? Hoje não é uma palestra sobre energia sexual, a gente está aqui no Espiritualidade em Celular, então o tempo já se esgotou, mas um dia eu vou fazer uma palestra, faz tempo que eu não falo desse assunto, aí eu posso responder as perguntas de vocês com mais calma. Né? Muita gente fazendo pergunta importante aqui. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que vive dominado pela pressão. Por exemplo, você não é obrigado a ter desejo sexual. Tem gente que acha que é. Ah, eu não tenho desejo, sou frígida. Calma, calma, não é assim não. Por isso que eu tô falando, é uma longa história. Ah, mas eu tô casada há muito tempo, não tenho desejo. Ah, mas o meu marido quer, minha esposa quer. Calma, isso é um negócio mais complicado do que parece. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que refletir em conjunto, né? Ah, mas o meu desejo não tem desejo pelo fulano, mas eu tenho pelo Beltrano. Ah, mas o meu desejo se transformou no outro, agora é um amor de irmão. O que eu faço? Mas aí eu vou ter que segurar isso, eu não vou ter... Olha quanta coisa. Calma, vamos lá, um passo de cada vez. Né? Calma, calma, calma. E eu que quero e não tenho, Ricardo, energia sexual, o que eu faço? Então tem aquele desesperado que quer sentir e não sente. Engraçado isso, né? Tem aquele que sente demais, né? E tem aquele que está no meio do caminho. Olha, guarda isso que você não erra. Tá? Independente da sua situação específica, procure o equilíbrio. Lógico, equilíbrio não é doce que você compra fácil assim, mas procura ele, pelo menos. Procura. Teve Black Friday, né? Vamos procurar na equilíbrio. Quanto custa? Não, Rafa. Quanto custa 1 quilo de equilíbrio por valor? Bem, eu sou suspeito. Se você quiser ajuda aqui, ó. Ciência da felicidade. Garanto a você como 2 e 2 são 4, entendeu? Literalmente, na matemática básica, pelo menos. Eu garanto a você que a gente vai trabalhar nas ferramentas lá, do hashtag no nosso PVPA, você vai melhorar muito as suas paixões. Não é só a questão sexual, qualquer paixão. Porque no momento em que você se alinhar, nós vamos pegar os gaps emocionais que estão na tua alma mal resolvidos e a gente vai progredir neles, automaticamente todo o restante, né, que hoje existe em você, que te faz se boicotar, isso vai diminuindo, né? A energia. Vem pra cá. Hashtag PVPA. Tô te esperando. Ai, gente, vamos lá. Vamos seguir.